E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Pires e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica e Hidrocarbonetos, começando agora pelos alcenos. Os alcenos possuem outro nome, também são chamados de alquenos, ok? Isso é devido à nomenclatura francesa, que deu origem à palavra alcenos, e à nomenclatura americana, inglesa, que deu origem à palavra alquenos. No português, ambas são aceitas, podemos usar sem problema nenhum. Os alcenos, ou alquenos, então, são moléculas que possuem ligações duplas não aromáticas. Isso significa que, por serem não aromáticas, essas ligações devem ser alifáticas. Relembrando que um exemplo clássico de aromaticidade é o anel benzênico. O anel benzênico, então, o benzeno, ele não é um alceno, ok? Pois as duplas presentes são duplas aromáticas. Se nós estamos falando, então, de ligações duplas, estamos falando de carbonos que possuem essa estrutura. Esses carbonos, então, são carbonos trigonais planos, também e, portanto, possuem hibridização do tipo sp2. Tudo bem? Bom, os alcenos ou alquenos podem ser chamados de olefinas. Isso se deve ao fato de que nos óleos estão presentes muitas ligações duplas. Essas olefinas podem ser olefinas não terminais ou terminais. Quando a gente fala de uma olefina terminal, estamos falando que tem uma molécula e no final dela temos um grupo CH2, então uma dupla CH2. Uma olefina não terminal, então, é aquela olefina no qual a dupla ligação está no meio da minha cadeia. Bom, diferentemente dos alcanos, o alceno mais simples ele não pode possuir um átomo de carbono, pois ele precisa ter uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Desse modo, o meu alceno mais simples é o CH2 dupla CH2. O nome deste composto, então, se ele tem dois átomos de carbono, prefixo et, ligação dupla entre os átomos de carbono, infixo em, se é um hidrocarboneto, sufixo O. Repare, então, que o eteno tem o en da mesma maneira como os alcenos têm o en. Assim como o metano, o etano são alcanos. Bom, por ser o alceno mais simples, ele é o alceno que muitas vezes nós utilizamos como referência. Inclusive em relação à estabilidade deles. Bom, então aqui nós temos o eteno. Quando analisamos um alceno, podemos falar que o alceno é monossubstituído, dissubstituído, trissubstituído ou até mesmo tetrasubstituído. Isso está relacionado ao número de hidrogênios do eteno que são trocados por grupos carbônicos, por cadeias carbônicas. Desse modo, caso tenhamos, por exemplo, este composto. Perceba que aqui nós só substituímos um átomo de hidrogênio por um grupo CH3. Desse modo, esse é um alceno mono substituído. Caso peguemos o eteno e troquemos três grupos, então. Reparem que aqui eu só tenho um hidrogênio sobrando da estrutura original do eteno. Nesse caso, nós temos um
alceno tri substituído. Tudo bem? Bom, apesar de eteno ser o nome oficial, o nome IUPAC dessa substância, ele possui um outro nome. O eteno também é chamado de etileno. O etileno, então, é o nome usual do eteno. Nas provas do IME e do ITA, é extremamente comum aparecer o nome de etileno ao invés do nome eteno. Continuando, então, na estabilidade dos alcenos, podemos ter como regra que quanto mais substituído for o alceno, mais estável ele é. Como assim? Isso significa que um alceno tetrasubstituído é mais estável que um trissubstituído, que é mais estável que um dissubstituído, que é mais estável que um monossubstituído, que é, consequentemente, mais estável que o eteno. Por que isso? Como nós já vimos, os átomos presentes na ligação dupla, eles possuem hibridização sp2. Por possuírem hibridização sp2, eles são mais eletronegativos do que os carbonos do tipo sp3. Então, isso significa que, num alceno monossubstituído, esse carbono aqui, que é sp2, está ligado a esse carbono aqui, que é sp3. Por ele ser mais eletronegativo, isso significa que ele precisa de mais elétrons. Então, há um pequeno deslocamento da nuvem eletrônica do grupo metil para esse carbono sp2. No caso do eteno, os hidrogênios só possuem um elétron. Esse elétron já se encontra nessa ligação. Portanto, esse grupo, que é o hidrogênio, não tem como doar muitos elétrons para estabilizar esse carbono sp2. Diferentemente do grupo metil, que tem todos os elétrons do carbono, mais a nuvem eletrônica das ligações ali presentes com os hidrogênios. No caso, então, de alcenos trissubstituídos, nós temos 3 grupos capazes de doar uma quantidade de elétrons maior do que o eteno, estabilizando melhor o meu alceno. Desse modo, quanto mais substituído for o alceno ou alqueno, mais estável ele é. Bom, e aí a gente entra num problema, que são os alcenos dissubstituídos. Os alcenos dissubstituídos, eles podem ser escritos de 3 maneiras diferentes, que são essas aqui. Nesse caso daqui, os grupos que estão substituindo estão no mesmo átomo de carbono. No meu segundo exemplo, os grupos que estão substituindo os hidrogênios estão em carbonos diferentes e também estão de lados opostos da minha ligação dupla. No caso de cá, podemos perceber que os carbonos que estão substituindo os meus hidrogênios, eles estão em carbonos diferentes, mas estão do mesmo lado do plano da ligação dupla. Devemos lembrar aqui que a ligação dupla, ela não possibilita a rotação, pois a ligação dupla, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação sigma, ela é uma interpenetração frontal dos meus orbitais. Então, permite rotação numa boa. No entanto, a ligação π ocorre por interpenetração lateral dos meus orbitais. Caso a gente tente rodar a ligação, esses orbitais não vão estar mais interpenetrando um ao outro. Isso significaria, então, que a ligação é rompida. O fato de não podermos girar a ligação dupla com total liberdade significa que essa minha segunda molécula é diferente da minha terceira molécula. Entre esses 3 exemplos, o mais estável é aquele cujos grupos substituintes estão do mesmo lado. Depois, então, temos
os dois grupos substituintes em carbonos diferentes e de lados opostos. E o menos estável deles é quando os dois grupos carbônicos estão em carbonos diferentes, mas estão do mesmo lado do plano. Esse tipo de composto possui o que chamamos de isomeria E ou trans, e esse aqui, isomeria Z ou cis. Esses nomes vêm do alemão. E de entgegen, que significa opostos, e Z de zusammen, que significa juntos. Tudo bem? Então, nos alcenos dissubstituídos, a ordem de estabilidade é essa. Os dois grupos no mesmo carbono mais estável do que os dois grupos em carbonos diferentes, porém lados opostos, que é, por sua vez, mais estável que os grupos substituintes em carbonos diferentes, porém do mesmo lado da dupla ligação. Na próxima aula, trabalharemos um pouco com os alcinos, que possuem, então, uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Obrigado.